vamos conhecer as oportunidades governamentais para as startups. Você é empreendedor e empreendedora, está passando aqui pela campus, perto do palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, vem chegando aqui para a plateia, porque vai começar agora uma palestra sobre as oportunidades governamentais que temos no Estado para ajudar os empreendedores a desenvolverem seus negócios. E para conversar com a gente sobre esse assunto, gostaria de chamar ao palco Leonardo Freitas, ele que vai trazer todas as oportunidades para a gente. Por favor, uma salva de palmas para Leonardo Freitas. Obrigado. Tá joia. Alô? Boa tarde, gente. Boa tarde quem está nos vendo também pela internet. Vocês que estão aqui na plateia são empreendedores? Empreendedor? Empreendedora? Empreendedora? O que vocês são? Eu trabalho pelo Estado como embaixadora da inovação. Então, eu acho muito interessante essa palestra. O senhor o que faz? Faço. Faz. O senhor o que faz? Sim, eu tenho uma ONG que incentiva adolescentes e jovens a empreender com tecnologia. E a senhora? Eu sou enfermeira oncologista e quero ressignificar a vida e estou buscando esse tema. Legal, legal. Bom, bem-vindos. Eu vou falar para vocês, então, em 30 minutos, o que o governo tem para oferecer para quem quer empreender. Vou falar rapidinho por que a gente considera... Oi? Governo Federal. Governo Federal. Por que a gente considera crítico para o Brasil investir nas startups na próxima década? Vou falar as principais oportunidades e o que a gente está fazendo para melhorar ainda mais esse cenário. Bom, esse gráfico aqui, pessoal, ele é muito especial. Ele mostra a evolução da geração do emprego e da renda nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Em vermelho estão os empregos gerados pelas indústrias tradicionais. Em azul, os empregos gerados pelas startups. Vejam vocês que em 2002, os Estados Unidos passou a gerar mais emprego e renda nas startups do que nas indústrias tradicionais. E esse fenômeno, ele se repete pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Isso se dá muito por conta da transformação digital, né? Hoje a gente vê os caixas sendo automatizados, as grandes indústrias automatizando suas fábricas. A gente já vê na prática no McDonald's caixas digitais, né? Então, por conta disso, a geração do emprego e renda, hoje no Brasil, já está 75% nas micro e pequenas empresas, no nosso caso aqui em especial para as startups. Então, o governo tem que ter um olhar especial para essas empresas. Aqui são as 10 maiores empresas do mundo em valor de mercado, em 2006 e em 2018. Vejam vocês que em 2006... as 10 maiores empresas do mundo eram empresas do setor de óleo e gás, empresas do setor de mineração, empresas do setor financeiro. Sozinha estava a Microsoft ali, como única empresa de tecnologia entre as 10 maiores. Já em 2018, praticamente todas as 10 maiores empresas do mundo passaram a ser empresas de tecnologia. Então, e como é que o Brasil está hoje, em 2023? Quais que são as nossas 10 maiores empresas? Vale, Petrobras, Banco do Brasil. Ou seja, nós estamos hoje em 2023, onde o mundo estava em 2006. A gente está quase 20 anos atrasados na corrida tecnológica. A coincidência é tão grande que a gente tem a WEG, que é uma empresa de energia, de tecnologia, como única empresa de tecnologia entre as 10 maiores empresas brasileiras, como a Microsoft estava lá em 2006. Outros dados também que a gente tem atenção, cada vez mais o tempo das empresas, o ciclo de vida é menor. No pós-revolução industrial, a gente via empresas centenárias, né? Ford, GM, etc. Hoje em dia, não. Se a empresa não se reinventar a todo tempo, ela ou é vendida ou ela vai à falência. Então, a gente está muito atento a isso. E o número de unicórnios, que são as startups, que valem mais de $1 bilhão, também está crescendo de forma exponencial. Só a China já tem esse número de 280. Hoje, aqui no Brasil, 2023, a gente tem 30 unicórnios. Então, gente,
De motivação eu trago 4. A terceira é o paradigma da inovação aberta, que virou assim, a nova fronteira em se fazer inovação no mundo. Até então, quando uma empresa queria desenvolver um produto novo, ela fazia um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, contratava pesquisadores, né, e fazia. Hoje em dia, isso se revelou muito mais barato a empresa, se for um desafio tecnológico que não é a finalidade dela, ela abrir esse desafio tecnológico para outras pessoas resolverem. Outras grandes empresas, ou no nosso caso aqui, as startups. É muito mais rápido, muito mais barato. Então, por exemplo, a Microsoft tem um desafio de RH para resolver. É mais barato ela contratar uma startup de RH para resolver aquele desafio. Porque essa startup ela é muito especializada naquilo e resolve num tempo muito pequeno. Então, o que isso quer dizer na prática? A gente, no governo, colocou quase todas as nossas políticas públicas com o paradigma da inovação aberta. Tá? E, por último, a gente tem acompanhado também o desenvolvimento de hubs como uma tendência global, ou seja, espaços físicos em que coexistem os atores do ecossistema de startups. Então, os escritórios advocatícios que lidam com as startups, as aceleradoras, as próprias startups, etc., estão no mesmo lugar. Esses dois são os dois maiores do mundo, o Station F, que fica nos arredores de Paris, na periferia de Paris, e o Bloco 71, que fica lá em Singapura. É quase que um bairro das startups, e a gente está também implementando isso aqui no Brasil. Tá? Bom, então, para onde a gente vai como país, já passando para a segunda parte da apresentação? A gente vai continuar investindo nos nossos dinossauros, nos campeões nacionais, ou mirando nos unicórnios? Naturalmente, a gente tem que mirar nos unicórnios, inclusive fazer com que os nossos dinossauros, a Petrobras, a Vale, eles criem unicórnios, ou criem ou comprem o que já está acontecendo no Brasil. Se vocês olharem, todas essas nossas 10 maiores empresas ou criaram startup dentro de casa ou compraram startups. Por exemplo, os bancos, né? Todos os bancos compraram fintechs, startups do setor financeiro. Então, é um movimento que ele é irrefreável. Tá? Aqui, gente, eu trago para vocês o ciclo de vida da startup. Eu imagino que vocês já conheçam, né? Se não conhecerem, vou falar rapidamente. Mas só para mostrar que a gente conhece muito bem esse ciclo. O empreendedor, ou quando ele está na bancada do laboratório, ou quando está lá na garagem, né? Ele tem uma ideia, ele acha que vai virar o novo Steve Jobs, né? Vai ganhar o mundo, ele vai revolucionar o mundo. Ele está aqui nesse primeiro entusiasmo inicial. Aí ele tenta vender a sua ideia no mercado e ele vê que o mercado é cruel, né? Ele cai nesse espaço aqui que é tão querido para a gente, que é chamado de Vale do Sofrimento, Vale da Morte, tempo de validação, ou seja, é o período em que você que vai abrir um negócio leva para conhecer o seu cliente ideal e qual que é o produto ideal que você tem que vender. Depois que você consegue achar essas variáveis, é aquele pontinho ali que chamam também de Product Market Fit, né, o PMF, que é quando a startup começa a dar certo, a ganhar escala, a ganhar tração. Para cada um desses segmentos de maturação, a gente tem políticas públicas específicas. Tá? De igual maneira, o empreendedor, ele precisa de dinheiro, desde o momento que ele está lá na bancada ou na garagem, até o momento que o Nubank faz o IPO, abre as ações na Bolsa de Valores de Nova York. Ele precisa de dinheiro. Então, esse dinheiro é colocado na startup sob diferentes nomenclaturas. Investimento anjo, investimento de private equity. Não vou entrar no mérito, mas só para mostrar para vocês que, de igual forma, as políticas públicas do governo e as privadas também, dependendo do seu estágio de maturação, elas te dão dinheiro sob uma nomenclatura e uma metodologia diferente. Tá? Então, aqui é um panorama do investimento privado no Brasil, nas startups hoje. Esse aqui é de 2022, mas não mudou muito não, do ano passado para cá. Não precisa ver o que é cada um, eu só trago esse mapa para mostrar para vocês que tem muita gente no Brasil com dinheiro para investir nas startups mais maduras. Então, se você tem uma startup que já está vendendo, tem essa galera toda aqui, fundos de investimento, investidores anjo, etc., para colocar dinheiro em vocês. Então, qual que é o nosso papel do governo? É investir em quem está começando. Que essa galera aqui não tem tanto interesse em investir, porque é muito mais arriscado, muito mais caro. Então, nesse sentido, eu trago para vocês as nossas principais oportunidades. Assim, a gente mostrou
numa política pública de 2012, que foi o programa Startup Brasil, que é lucrativo para o governo investir em startups. Ou seja, para cada real de vocês, nosso, do pagador de imposto, que a gente está falando de dinheiro público, né? Que a gente coloca nas startups, as startups elas conseguem R$ 9,20 de investimento privado para o Brasil, o que se reflete em geração de emprego, se reflete em criação de riqueza. Então, para a gente não está dando dinheiro só para burguês, a gente está investindo na riqueza do nosso país. Isso aqui é muito importante para a gente chegar no Congresso e pedir mais orçamento, né? E, de igual maneira, aquele tempo de validação, aquela seção do gráfico lá, ele fica 31% menor se a startup se associar a uma aceleradora. Então, se vocês querem abrir uma startup ou têm uma startup, pensem bem que vai chegar um momento em que vocês vão poder abrir mão de uma parte do negócio de vocês, 7% até 14% mais ou menos, para se associar a uma aceleradora. O que é uma aceleradora, gente? É uma incubadora que coloca dinheiro na startup, vira sócia. Tá? Então, vamos lá. Com base em duas políticas anteriores, o Programa Startup Brasil, que foi do nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Startup Indústria, que foi o primeiro programa no Brasil que fez inovação aberta com startups em estágios iniciais, a gente criou essa primeira oportunidade que eu trago de 3 principais, que é o Conecta Startup Brasil. Nesse programa, a gente coloca startups em estágios iniciais, ou seja, quem está começando, quem tem uma ideia no papel ou tem um protótipo para resolver desafios tecnológicos das indústrias brasileiras. Tá? Então, ele funciona em fases. A gente primeiro chama as indústrias abrem os seus desafios tecnológicos. Isso aconteceu tem 2 semanas, a gente lançou o edital para as indústrias, ele inclusive ainda está aberto. Depois, a gente lança uma capacitação que está aberta para todo mundo fazer, não precisa estar no programa. São horas e horas aí de capacitação em empreendedorismo, startups. Depois a gente chama as startups, você vai lá e fala, olha, eu posso resolver, colega, um desafio tecnológico de oncologia. Se tiver uma empresa da saúde, eu estou aí me candidatando. Você diz assim, a área que você pode resolver o desafio. Sendo selecionado, a gente faz depois um matchmaking, né, entre demanda e oferta. E aí começa a aceleração, que a gente chama. Ou seja, a gente te pega pelo braço, pega a sua ideia, pega a indústria pelo outro braço e leva os dois caminhando para desenvolver esse negócio, esse modelo de produto ou serviço juntos. O programa funciona em funil financeiro, ou seja, a gente vai fazendo vários editais. Você passou no programa, recebe um pouquinho de dinheiro, 20 mil. Aí, 3 meses depois, a gente faz uma nova chamada interna em que os melhores continuam a receber dinheiro. Esse foi um jeito inteligente que a gente achou de apoiar mais gente com menos dinheiro. Quem chega no final ganha 200 mil reais. Quem não chega, a gente deixa que continue no programa, recebendo os outros benefícios, mentoria, acesso a investidores, acesso a cliente, todos os serviços de um programa de aceleração tradicional. E das 100 empresas que a gente selecionou na última edição, das 100 startups, 98 foram até o final, mesmo sem receber dinheiro. Então, o que isso mostra, gente? Tão importante quanto o dinheiro que vocês podem receber do governo são os outros apoios que a gente dá. As mentorias, as capacitações, isso tem muito valor. Então, não deixem de se inscrever em um programa de aceleração só porque ele não dá dinheiro, porque ele dá muitas outras coisas que vão gerar dinheiro para você muito brevemente. Essas aqui foram algumas empresas que estiveram conosco na última edição. Então, 3M, Bosch, para vocês terem uma ideia da seriedade do programa. E agora está aberta a segunda edição. Neste mês agora, de junho, no final do mês, a gente vai lançar a chamada para as startups. Então, o timing aqui com a Campus... Oi? Tá desatualizado. Errei ali a digitação, 2023. A gente vai abrir agora no final do mês a chamada para os empreendedores. Não precisa ter CNPJ, é de graça para você se inscrever. Então, assim, se você está com síndrome do impostor e acha que você não está preparado, se inscreve.
dá o seu melhor, você vai ter um feedback ali de especialistas que vão te dizer o caminho que você tem que fazer para melhorar a sua proposta, no mínimo, tá? Então, recomendo que todo mundo aplique para o programa. O site está aqui, tem todas as redes sociais, peço que acompanhem. A segunda de 3, esse é o nosso maior programa, que é o programa Centelha. Nele, a gente tenta resolver um outro problema, que é linkar o discurso da academia, da universidade, com o mercado. Hoje, no Brasil, pesquisador fala uma língua e empresário fala outra, né? Então, nesse programa, ele é feito no Brasil inteiro, em todos os estados da federação, em parceria com as fundações de apoio à pesquisa, e a gente também quer trazer o jovem universitário para transformar a sua ideia no papel em um modelo de negócios com o potencial de ser uma startup. Podem participar também pessoas que não são estudantes, tá? Pessoas da garagem, mas ele é mais voltado para quem é da academia, para o graduando, para o mestrando, para o doutorando, para o professor, pesquisador. Então, ele está no estágio de maturação que é bem parecido com o programa anterior, ali na ideação, né? E a gente dá os benefícios que todo programa de aceleração dá. Mentoria, capacitação em empreendedorismo, em vendas, em internacionalização, etc. Tá? Aqui estão alguns números já desatualizados do programa. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem no Brasil 30 mil startups, hoje, neste mês de 2023. A gente conseguiu ter, na última edição, 15 mil ideias, mais de 15 mil. Então, se dessas 15 mil, vamos botar que 3 mil virem startups, a gente está falando de pelo menos 10% de aumento no ecossistema nacional. Isso eu estou sendo bem pessimista. Então, é bastante relevante, né, esse programa. Orçamento de mais de 100 milhões, começamos com 40, depois fomos para 100, e a ideia é sempre aumentando. E, gente, importante vocês terem na cabeça, todo o programa do governo federal, a gente conseguiu, na última década, perpetuar os governos. Então, entra presidente de direita, de esquerda, não importa, esses programas todos têm continuado. A gente tem conseguido fazer políticas de Estado para as startups e não de governo, tá? O programa também tem todas as redes sociais, peço que vocês sigam. E o último é o Mulheres Inovadoras, em que a gente tenta resolver uma outra dor, que é a diversidade no ecossistema de startups, que é um ecossistema muito masculino. Eu estou até impressionado aqui na plateia, está mais ou menos meio a meio, né? Homens e mulheres. Mas o normal é, em qualquer reunião de negócios, se tem 10 pessoas, tem 9 homens. Se não tem 10 homens. Então, isso é um problema pelo gênero em si, né? A gente precisa empoderar mais as mulheres, mas a gente também segue uma tese acadêmica de que startups que são lideradas por mulheres, ou seja, que tem uma mulher à frente, ou que tem até um homem à frente, mas 50% mais um dos diretores é mulher, elas performam melhor do que as startups que são lideradas por homens em processos de saída de investimento. Isso está publicado, tá? Esse artigo científico. Então, ou seja, é lucrativo para o Estado investir em startups de mulheres. Não só é justo, como é lucrativo. Então, a gente fez esse programa que a gente quer que mais mulheres empreendam em empresas de base tecnológica, como C-Levels. Tá? Para você se inscrever, então, a sua equipe tem que ser liderada por uma mulher ou pode ser por um homem, mas 50% mais um da equipe tem que ser mulher. Não precisa também ter CNPJ, tá? Nenhum desses programas. A gente também faz um funil financeiro, que nem o primeiro, e a gente seleciona startups de todas as regiões do Brasil. Então, tem 5 ou 6 ou 7 que são só do Centro-Oeste, vocês concorrem só entre si, e depois a gente faz 6 semanas de aceleração com especialistas em startups e faz uma banca no final só de mulheres, tripla hélice, 1/3 de mulheres do mercado financeiro, 1/3 de mulheres da academia que lidam com startups, 1/3 de mulheres do governo que lidam com startups. As melhores ganham um prêmio de 120 mil. Todo ano a gente vai aumentando. Agora a gente está na 4ª edição desse programa. Então vejam vocês, esse programa a gente começou a pensar nele em 2017, no governo Temer, a gente rodou no governo Bolsonaro e agora a gente vai rodar a 4ª edição no governo Lula. Então passou aí todas as correntes políticas possíveis, né?
Passando por quanto tempo eu tenho, meu? 10 minutos? 10 minutos. Passando para a última parte da apresentação, gente. Depois de 2012 para cá, meio que cada órgão público quis ter o seu programa de aceleração de startups. E a gente viu que ficou uma certa confusão assim, no país, sabe? Então, a gente, para tentar resolver isso, criou esse comitê, que é o Startup Point, inspirado no modelo israelense, no modelo da União Europeia, que reúne todos os atores federais que têm programas para startups. São esses 12 aí que estão listados. Por que eu trago para vocês? Porque a gente fez um encaminhamento concreto, que é um portal, o portal Startup Point. Peço que vocês tirem foto ou anotem. É bem facinho, ó, gov.br/startups. Nesse portal tem todas as iniciativas federais de apoio às startups, que além dessas 3 que eu mostrei, tem outras 33 iniciativas de aceleração que vocês podem conhecer. Vocês entram nesse portal, ele vai te perguntar em que fase de maturação você está, se é ideação, validação, operação ou tração. Aí você seleciona, olha, eu estou começando, eu estou na ideação. Ele vai te mostrar quais programas do governo atendem a sua faixa de maturidade, tá? Então tem de vários outros órgãos também. Outra iniciativa que vocês têm que conhecer, que não é federal, é o MEI Tools, MEI Tools de ferramenta, que é o Mobilização Empresarial pela Inovação da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Eles lançam um PDF de 2 em 2 meses, uma coisa assim, com todas as oportunidades federais, estaduais, municipais, privadas para apoio às startups, tá? Não deixem de conhecer. E por fim, nos últimos minutos que me restam, vou falar para vocês do Marco Legal de Startups. Como eu falei para vocês, a gente tem muito programa de aceleração que surgiu nos últimos anos, mas o Estado brasileiro, é fato, ele mais atrapalha do que ajuda quem quer empreender. A gente tem uma herança portuguesa e de colonização, de burocracia, de ser tudo muito difícil, de ter muito imposto, né? Então, lá em 2018, a gente se reuniu e fez um grande esforço do ecossistema brasileiro para criar um marco legal que favorecesse o nosso ambiente de negócios brasileiro. Eu vou falar rapidinho para vocês as principais medidas, tá? Então, foi uma medida nossa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com, na época, o Ministério da Economia. A gente juntou o Congresso Nacional, obviamente, né, que é o que fez a lei, conosco. Foram 70 instituições público e privadas. Então, as associações todas estiveram conosco, a Associação Brasileira de Startups, Fintechs, Lotechs, as grandes startups, os principais escritórios advocatícios, enfim, a gente tentou que a representatividade do ecossistema fosse a melhor possível, tá? Tá aqui alguns atores, os fundos de investimento. Então, foi um texto que não foi aqui do burocrata, foi de toda a... Houve um esforço de inteligência mesmo da comunidade para gerar esse texto, tá? A gente fez um benchmark internacional com o apoio do Itamaraty. Então, o Itamaraty consultou o mundo inteiro que o estado da arte do apoio regulatório às startups. A gente escolheu e selecionou esses países para estudar com mais profundidade. Ou seja, gente, a gente tentou fazer com que o Brasil estivesse na fronteira regulatória, sem síndrome de vira-lata, sabe? A gente tentou fazer o melhor do mundo aqui no Brasil. Inclusive, o que a gente usou mais de inspiração foi a Itália, que nem está aqui. Eu estive na Itália, conversei com a equipe que fez o Marco Legal de Startups italiano. Enfim, a gente fez o dever de casa, tá? Já entrando no Marco Legal de Startups em si. Para considerar a startup, tem que ter 16 milhões de reais de faturamento anual, até 16 milhões, tá? Até 10 anos de cadastro no CNPJ. Por que 10 anos? Porque aquele Vale da Morte lá que eu mostrei, ele é de 2 a 4 anos, em média, se a sua empresa é digital. Se a sua empresa é de Deep Tech, é de biotecnologia, etc., ele é em média de 8 a 10 anos. Então, a gente colocou 10 anos de prazo. E o que diz se você é startup ou se você não é? Você mesmo, o empreendedor, no Estatuto Social, ele declara que usa de inovação do seu modelo de negócios. Então, a gente tirou do governo o papel de dizer quem é e quem não é startup, porque dá margem para corrupção, porque dá margem para burocracia. Então, ficou a coisa mais fácil possível. A gente presume a boa-fé do empreendedor.
A gente dividiu em 3 eixos, vou trazer os principais avanços em cada um. Primeiro, a gente democratizou a figura da sociedade anônima. No Brasil, a gente tem a empresa limitada, que é aquela LTDA, e a empresa SA, né, a sociedade anônima. Assim, em grosso modo, né? Por um lado, eu sei que tem outras, mas eu estou simplificando. Por um lado, a limitada, ela é muito barata, então todo mundo usa limitada, ou a Eireli, né, enfim. Mas, por um outro lado, ela dispõe de poucas maneiras de você colocar dinheiro na sua empresa. Já a SA, não. A SA, ela tem várias formas do empreendedor conseguir capital, conseguir dinheiro para a empresa, mas ela é muito cara. A gente democratizou o acesso a essa figura no Marco Legal de Startups. Antes, para vocês terem uma ideia, para você ter uma SA, você vai fazer uma reunião dos sócios, você tinha que convocar em jornais impressos de grande circulação. Quem que lê jornal impresso, né? Termo do século passado. Agora pode ser tudo digital, tudo por WhatsApp, e-mail, registro, não precisa fazer em cartório, pode ser na nuvem, ficou um negócio muito mais flexível, tá? Ou seja, com isso a gente espera ter mais investimentos de alto risco para o Brasil. A segunda é a limitação da responsabilização do investidor. Na prática, gente, se eu, Leonardo, invisto R$100 numa startup, essa startup vai à falência, responde a processo, ela vale R$1 milhão. Na justiça brasileira, eu tinha que responder por R$1.100.000 da startup. Então a justiça ia atrás do meu carro, do meu apartamento financiado, não importa. Agora não, se eu invisto R$100 e a empresa quebra, eu sou responsabilizado apenas pelos R$100 que eu investi. O que é muito óbvio, né? Mas na prática, a gente estava vendo os investidores brasileiros botando 3/4 do dinheiro deles lá fora e só um pouquinho aqui, porque eles não sentiam segurança jurídica no nosso instrumento. A gente espera reverter. Espera não, na verdade, nesses últimos 3 anos, ele é de 2021, né? 21, 22, quase 3 anos. A gente já triplicou o investimento privado nas startups brasileiras. Mais um, também falando por causa do tempo rapidamente, agora, dinheiro de investimento da empresa é um dinheiro e dinheiro da própria empresa, do capital social, é outro. Tá? A gente conseguiu juridicamente separar esses 2 dinheiros. Então, falando assim, em grosso modo, mas é uma medida que também faz com que venham muito mais investimentos privados para o Brasil. Outro também, a gente tem no Brasil um sistema em que as indústrias elas recebem isenção de impostos e, em contrapartida, investem em pesquisa e desenvolvimento. A gente fez, lá em 2018, que as empresas que fazem informática no Brasil investissem parte desse dinheiro em startups. Deu muito certo, a gente está falando de várias centenas de milhões de reais por ano, e agora no Marco Legal de Startups a gente estendeu isso para todos os setores da economia. Então, a Petrobras vai investir mais de 100 milhões de reais por ano em startups, as empresas do setor elétrico também, etc. Mas aqui eu estou falando de quem está mais lá para frente. O empreendedor que já tem um produto maiorzinho, ele precisa de 1 milhão, 1,5 milhão. A lei do bem, a gente vai revisar a lei do bem agora. Calma aí, não dá tempo de eu responder, no final eu respondo. E, gente, o penúltimo, essa é uma boa prática feita no mundo inteiro que a gente trouxe para o Brasil, que é o sandbox regulatório. Ou seja, eu quero... O iFood quer entregar pizza com drone aqui em Goiânia. Ele não pode pegar o drone e sair entregando pizza, porque a aeronáutica, a ANAC, vai lá e multa. E ao mesmo tempo que a ANAC e a aeronáutica, para eles permitirem que o iFood entregue pizza com drone, eles precisam fazer uma lei, passar pelo Congresso, Senado, aí já viu, 3 anos, 10 anos para aprovar. Com o sandbox, agora não. A Anvisa, a aeronáutica, seja lá qualquer regulador, baixa uma portaria, o presidente do órgão autoriza. Olha, iFood e qualquer empresa, vocês podem entregar pizza com drone por 6 meses, de segunda a quarta, no horário tal, ponto. Com as proteções do consumidor tais e tais, assinado, acabou. Em 1 mês, eles fazem o iFood conseguir testar uma inovação. Gente, isso tem muito potencial, porque na prática, um pesquisador de bancada, por exemplo, ele tem lá um produto que pode ser exportado para o mercado, pode ser posto no mercado, mas ele nem lança, ele nem pensa em fazer um negócio,
Porque, por exemplo, vou fazer um produto de saúde qualquer. A Anvisa leva 10 anos para autorizar o cara a fazer um lote piloto. Então ele nem faz, porque ele sabe que vai ter dor de cabeça. Agora não. Agora, se a Anvisa quiser, em um mês ela deixa o cara criar a inovação dele, tá? E o último, gente, que é o mais importante de todos, o mais revolucionário de todos, que é o contrato público para a solução inovadora. Ele quer dizer que agora o Estado brasileiro ele pode comprar de startups. É uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. A gente dava dinheiro para a startup desenvolver um produto ou serviço que atendia a gente mesmo do Estado, depois a gente não conseguia comprar. Por quê? Por causa de lei de licitações, 8666, o cara demora 6 meses a 1 ano para ser contratado. Que empreendedor que aguenta 1 ano sem receber dinheiro, pagando aluguel, pagando funcionário? Quebra. Então agora não. Agora qualquer órgão público, governo federal, governo estadual, governo municipal, empresa pública, bombeiro, justiça, quem for, pode comprar de startups sem licitação. Então, se o cara tem um desafio tecnológico, eu vou responder no final. Se o cara tem um desafio tecnológico, a Prefeitura de Goiânia quer melhorar o serviço de coleta de lixo. Ele faz um edital, as startups se candidatam para resolver esse desafio tecnológico, pode ser startup, pode ser empreendedor, pode ser CPF. Então, o aluno de universidade pode tentar se inscrever, pode se inscrever. Digamos, ele lança, a Conlurb, não sei qual o nome daqui, a SLU, enfim, Conlurb, né? Lançou esse edital. 10 empresas e pessoas se inscreveram. As 10 são remuneradas pela tentativa. Digamos que algumas não consigam, tudo bem. Risco tecnológico faz parte da inovação. São remuneradas por isso. Das que conseguiram, a Conlurb vai, seleciona a que ela acha a melhor. Licitação não é a melhor, não. Licitação é a mais barata. Aqui é a melhor solução, ela é contratada por um período de até 6 anos sem licitação. Então, gente, eu sou muito otimista com isso daqui. Eu acho que isso daqui vai mudar o Brasil na próxima década, tá? E a gente está falando de educação básica, de saúde, de tudo que o Estado faz. Agora a gente pode pegar as startups e nos ajudar a resolver essa ineficiência que é própria do Estado, né? E por último, o que está faltando? Eu sempre falo que o marco legal de startups, ele não é perfeito, muita coisa não passou por conta de time histórico, falta de consenso, mas ele foi feito, a gente fez muita coisa, né? Mas a gente tem as dores bem diagnosticadas do que precisa ainda melhorar no Brasil. Compartilho algumas com vocês. Relações trabalhistas. A gente tem, por um lado, um cenário em que a gente não quer que o iFood, que a Uber, a 99, etc., saiam do Brasil. A gente não quer perder esse investimento privado, a gente não quer ficar atrás na corrida tecnológica, mas, por um outro lado, a gente tem uma multidão de trabalhadores que estão explorados, que estão no estado precário, que é a uberização do mercado, né? Então, qual que é o meio termo entre atração de investimento e proteção social do trabalhador? A gente não sabe. Nem a gente e nem o mundo inteiro ainda não sabe. É um debate que está em aberto no mundo, tá? A gente ficou 1 ano debatendo isso aqui no âmbito do nosso marco legal, com especialistas em direito do trabalho, com empreendedores, e a gente chegou numa proposta, mas não passou. Não passou. Eu vou tentar agora de novo nesse governo. As stock options, que também é algo feito no mundo inteiro. O empreendedor, quando está começando, ele não tem dinheiro para pagar. Ele não tem muito dinheiro para pagar para um profissional. Então, vamos dizer que você está empreendendo em inteligência artificial. Gente, um cara de inteligência artificial, ele ganha no mínimo 30 pau. Um engenheiro de software, né? Ainda mais agora que ele trabalha, ganha em dólar, ganha em euro, né? Então, o empreendedor, ele tem 5 mil reais para pagar. Com as stock options, ele chega para esse cara e fala, olha, eu sei que você ganha 30 mil, mas eu posso te pagar 5 mil e eu te dou em contrapartida ações da minha empresa. Então, é uma aposta que o funcionário faz, ele vai ganhar menos, mas com a perspectiva de ganhar muito mais daqui a pouco, se essa empresa der certo. Isso estava no texto, passou na Câmara, ficou no Senado por uma bobeirinha burocrática. A gente pretende botar de novo esse ano. A gente precisa cuidar da fuga de cérebros. Historicamente, no Brasil, a gente tem uma fuga de cérebros, né? Eu sou servidor do CNPq, de origem. Eu via lá, a gente deixava o cara fazendo iniciação científica, ganhando bolsa,
mestrado ganhando bolsa, doutorado ganhando bolsa. Um doutorado custa R$400 mil. Na época custava, hoje sei lá quanto custa. Aí o cara faz isso tudo e fica fora do Brasil, não volta mais. Ou seja, a gente gastou uma grana e esse cara vai embora, né? Esse que é o fino da nossa ciência. Então a gente precisa de estratégias para manter esse pessoal no Brasil, para trazer de volta. Porque agora com a pandemia ficou muito pior. Porque esse cara está trabalhando de casa no Brasil para fora. Ganhando em dólar, ganhando em euro. Quem que vai competir com uma empresa lá de fora que paga 6 vezes mais do que a nossa? É muito difícil, né? E a gente precisa de estratégias. E a resposta que a gente está achando é formação. Formar mais gente dentro de casa. Vamos ver se vai dar certo. Equiparação tributária dos investimentos. O que isso quer dizer? Vocês lembram daqueles R$100 que eu coloquei lá numa startup? Quando eu vou declarar no imposto de renda, antes eu era tributado como renda, quer dizer, hoje ainda, perdão. Eu sou tributado como renda fixa, que é um investimento muito seguro, é o mais seguro de todos no banco, né? Enquanto que investir em startups é mais arriscado do que investir na Bolsa de Valores. Então, o pleito é que na tributação, esses R$100 sejam tributados como se eu investisse na Bolsa. Isso a gente também está trabalhando para fazer. Depósito recursal. Para quem não é empreendedor, não conhece. Se você é processado pela Justiça do Trabalho, você tem que depositar na Justiça metade do valor da ação trabalhista antes de você ser julgado inocente ou culpado. Então, isso quebra muito empreendedor que não tem dinheiro no começo da empresa. E o último, aquela sociedade anônima que eu falei, que é uma figura de personalidade jurídica, a gente ainda não conseguiu que adote o modelo Simples Nacional de Tributação. Que a gente tem modelos de tributação, né? Formas do empresário declarar os seus gastos. Então, a gente tem o Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido. Na prática, todo mundo usa o Simples, porque, como o próprio nome diz, ele é barato, ele é simplificado. Então, a gente não conseguiu linkar os dois. Na prática, ninguém ainda está virando o SA. Então, é uma dor. Gente, é isso. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail institucional, meu LinkedIn. Fico aberto a recebo desde o presidente da Microsoft até o aluno de ensino médio que tem uma ideia, que é abrir sua empresa. Eu separo toda semana, pelo menos meia hora, 1 hora, para atender ao ecossistema, a comunidade. Se eu não puder ajudá-los, eu encaminho vocês para alguém que abra portas para vocês e fico à disposição para dúvidas. Vamos revolucionar esse Brasil com as startups. Obrigado. Muito obrigada, Leonardo Freitas, por todo o conhecimento e oportunidades compartilhadas aqui com o nosso público da Campus Party. Espero que vocês possam aproveitar